assim, 2 João, a partir do versículo 1: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Amém, queridos? Mais uma vez, né? Se eu não tivesse uma igreja que é a leitura da Bíblia, eu diria, se você nunca leu um livro da Bíblia, parabéns, né? Você acabou de ler 2 João, 13 versículos, né, irmãos? Tem pessoas que nem sabem que tem isso na Bíblia, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amados irmãos, agora nós estamos diante de uma situação aonde o apóstolo João, ele escreve a segunda carta para prevenir a igreja. Os irmãos lembram do propósito da primeira carta, né? Na primeira carta, João escreveu para combater algumas coisas que estavam sendo faladas dentro da igreja. Por exemplo, estavam duvidando colocando em dúvida no coração dos irmãos sobre a santidade de Jesus Cristo, sobre a necessidade de obedecer mandamentos, inclusive de ser santo, para ir morar no céu. João escreveu uma carta, a primeira carta, para combater essas pessoas que andavam falando mentiras acerca de Jesus. Agora, na segunda carta, João, ele também decide alertar a igreja, ele decide prevenir a igreja contra falsos obreiros. Você imagina que João está falando agora de pessoas que saíram do meio da igreja e agora deixaram o convívio da igreja para viver como itinerantes. E eu não estou falando mal de itinerante, eu estou dizendo que na época de João, alguns obreiros deixaram o convívio da igreja, deixaram a doutrina para andarem pelas igrejas como itinerantes, disseminando coisas que não eram verdade acerca de Jesus. Você imagina que João chega a dizer assim, que não recebam eles, não dê hospedagem para eles, porque se vocês estiverem hospedando eles, vocês estão apoiando eles em que eles andam fazendo no meio das igrejas. Você imagina, irmãos, o zelo de João. Ele começa a falar, você vai observar aqui que a preocupação do João é com a doutrina e com os mandamentos. Andam prevaricando a doutrina, né? Andam agindo com responsabilidade, andam falando mentira acerca de Jesus.
Então João escreve essa carta para prevenir a igreja, para vacinar a igreja, para dizer: vocês não precisam de um mandamento novo, vocês precisam ser fiel ao mandamento que já está escrito, não é? Que já está posto, que já foi enviado pelo Senhor Jesus e já está escrito nessa palavra que nós carregamos em nossas mãos. Irmãos amados, João escreve essa carta, e se você prestar atenção, ele se identifica como ancião, e ele diz: o ancião, a senhora eleita. Teologicamente, há uma discussão de quem seja essa senhora, não é? Tem uma discussão, por exemplo, até pessoas dizem que essa eleita seria uma mulher chamada electa, não é? Que João conheceu, e ele envia a carta a essa mulher para que ela entregasse aos anciãos da igreja. Mas isso é uma teoria que não encontra muito espaço. O que nós entendemos aqui é que a eleita, a senhora que João apresenta aqui, é a própria igreja. Ele está falando da igreja, ele está se referindo à igreja. A eleita, não é? Nesse caso, o ancião, a eleita. João se identifica como presbítero, como ancião. Não é? Algumas versões da Bíblia vai trazer presbítero. Você vai ver que João, ele não tinha no coração o desejo de se exaltar. Ele não liderava se impondo. Ele liderava falando acerca da própria fé. Não é, irmãos? Falando acerca da doutrina, citando os mandamentos e ensinando a igreja a verdade. Aqui nós vamos ter algumas coisas para nós aprendermos na segunda carta de João. Até parece que é uma carta tão pequena, e é de fato 13 versículos apenas, e não tem muita coisa para a gente falar aqui, mas tem, não é? Aqui pelo menos 3 palavras nós vamos tirar daqui. Primeiro, o verbo precisar, anote aí, nós precisamos. Segundo, o verbo andar, ou seja, nós temos que andar. E terceiro, permanecer. Então eu quero começar a falar para os irmãos desses 3 verbos. A primeira coisa é o verbo precisar. A igreja precisa conhecer a verdade. Igreja nenhuma vai se sustentar sem conhecer a verdade. Você vai observar o seguinte: o apóstolo João, que se apresenta como presbítero, ele agora escreve para igreja que estava sendo bombardeada por falsos mestres, falsos obreiros, que saíram de dentro da própria igreja. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, a 1 João capítulo 2 e versículo de número 19, lá vai estar escrito da seguinte maneira: saíram de nós, porque não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, por causa dessas pessoas que saíram do nosso meio e abandonaram a doutrina e se aliaram ao que o próprio João chama de doutrina do anticristo, ele destaca agora a necessidade da igreja conhecer a verdade. E aí a gente pergunta o seguinte: que verdade é essa que João quer que a igreja conheça? Que verdade é essa que João quer que a igreja conheça? Ora, irmãos, nós sabemos que verdade é essa, tá certo? A verdade que João está se referindo aqui é a realidade de um Deus verdadeiro, que nós conhecemos. Todos nós conhecemos o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro que se contrapõe, digamos, a todas as imagens de Deus produzidas, fruto da imaginação humana. A verdade que João está chamando a atenção da igreja é: olhem para o Deus verdadeiro, Ele é a verdade, tá certo? Então tudo aquilo que se contrapõe, que foi criado pela imaginação do homem, João está contrariando e chamando de inverdade. Se ele está destacando a verdade, é porque tudo que vem depois e foge disso não é verdade. Jesus é a verdade para todos nós, tá certo? A palavra de Deus é a verdade para todos nós. E aí nós temos que ter cuidado com pregações e mensagens que exaltam muito eu, porque eu sou assim, não é? Porque eu vou agir dessa maneira, que comigo é assim, é dessa forma. Nós não aprendemos assim. O exemplo aqui
não somos nós. O exemplo aqui é Jesus Cristo. E o exemplo nós tiramos olhando a palavra. Não existe outra fonte para a gente conhecer Jesus. É a palavra, é a Bíblia Sagrada. E nós temos que ter cuidado com isso. Tem muita gente contando coisas mirabolantes aí que não tem nada a ver com a palavra, irmão. Não tem nada a ver com a palavra. Hoje, para você ter ideia, alguém foi usado para mim, para dizer que meu tempo chegou. Seu tempo chegou. Tire o terno e a gravata e deixe de ser pastor e abandone essa igreja. Porque o seu tempo chegou. E quem me mostrou, segundo a pessoa, foi o suposto Deus. Ele estava queimado, você e o seu Deus. Porque o meu não mostrou isso não. O meu usou uma irmã lá do Rio de Janeiro hoje, para dizer tudo que eu estava passando, e disse assim: persevere, continue, lute, levante a cabeça, vá em frente. Esse é Deus, esse eu senti que era Deus que estava falando. Então João está chamando a atenção da igreja para o Espírito Santo que habita em nós. E ele está mostrando, ele é o Espírito da verdade. E ele também nos capacita para conhecer a verdade. Se você prestar atenção, a verdade é uma coisa tão bonita, que nos 3 primeiros capítulos, 3 primeiros versículos, que é o prefácio da carta de João, é onde ele saúda a senhora, não é? A igreja a que ele está enviando a carta. Ele cita a palavra verdade 4 vezes. Se você olhar o versículo 1, ele vai dizer: o ancião à senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade. Veja como João é zeloso com a palavra. Ele não está expressando aqui o amor, né? Aquele amor de homem por uma mulher. Não é? O amor do homem por uma suposta senhora que ele está escrevendo. Ele está falando da palavra. Se você ler a carta, você vê que ele está chamando a atenção para os mandamentos. Aí ele diz assim: a senhora eleita e aos seus filhos, os quais eu amo na palavra, na verdade. Ou seja, ele está fazendo menção à palavra. Eu amo vocês na palavra. Por isso que eu vou falar a palavra para vocês. Por isso que eu vou dizer para vocês para terem cuidado com os falsos ensinadores. Porque eu amo vocês na verdade. Aí ele diz lá no final do versículo: não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Veja a primeira coisa que a gente extrai daqui: quem ama a verdade, protege segundo a verdade. Domingo eu falei na escola dominical, eu disse assim no final da escola: nós não criamos filhos para o mundo. Se alguém aqui tem essa história, eu crio meu filho para o mundo. Tire isso dos seus lábios e da sua mente e do seu coração. Crente nenhum cria filho para o mundo. Quem cria filho para o mundo é quem não é crente. Crente cria filhos para Deus. Porque se você cria um filho para Deus, seu filho estará preparado para vencer todos os desafios do mundo. Se você cria para o mundo, ele vai cair, vai se perder. Agora, se você cria para Deus, pode se preparar para receber as boas notícias. Aí a Bíblia está dizendo: não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Aí ele diz: por amor da verdade e que está em nós, ou seja, por amor da verdade. Aí lá no final ele diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e de Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade. Você vai ver que há uma preocupação, e daqui a gente já tira a intenção do João. A intenção dele é chamar a atenção da igreja para a verdade. Irmão, nunca abra mão da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Há poucos dias uma irmã chegou para mim e ela me autorizou a contar isso para a igreja. Porque ela chegou para mim e ela disse: pastor, uma experiência que um dia eu vou contar para a igreja. Mas quando couber no contexto, o senhor pode falar. Eu está certo, ela veio falar comigo. E ela estava precisando de uma manobra, né, na vida dela, uma manobra, precisava de tempo. E ela disse assim: uma colega falou que eu fosse no médico, e que eu falasse para o médico que estava doente, doido da cabeça, e chegasse lá e persistisse nisso, porque o médico ia me dar um atestado, vai me dar um atestado de 45 dias. Aí eu disse assim: não vai dar certo. Se você veio me contar para pedir minha opinião, eu vou dizer para a senhora: não vai dar certo. Aí a irmã disse assim: não, pastor, vai dar certo, deu certo para minha colega. Eu disse: então para que você veio me contar, se não foi para pedir minha opinião? Como pastor da sua igreja, eu vou dizer: vai ser um fracasso.
vai ser um fiasco, você vai voltar dizendo que não conseguiu o atestado. A irmã foi lá e o médico deu o atestado, ela queria 30 dias, aí o médico foi lá e deu o atestado de 1 dia. Daí ela voltou para mim, pastor, não deu certo. Quer dizer, deu certo, mas não foi bem como eu queria. Quantos dias o médico deu? Ela disse 1. Eu disse, então não foi nada como você queria. Agora eu vou lhe dizer, diga uma coisa, você aceitou Jesus porque ouviu o quê? Aí ela disse a palavra, disse, você ouviu a verdade. Deus lhe abençoou esse tempo todinho na sua vida, porque você andou como? Você andou por aí fazendo patifaria no mundo? Ela disse não, andei na verdade. Eu disse assim, pois então Deus da verdade não ia permitir que a mentira entrasse na sua vida. Em momento algum você precisou de mentira, e não vai ser agora que você vai precisar. Deus vai abrir portas dentro da verdade, e você vai ter o tempo que você precisa em nome de Jesus. E não vai precisar fugir da verdade. João está chamando nossa atenção e dizendo, ande na verdade, viva a verdade, cuide, brigue, zele, né, irmão, pela verdade, é o que nós precisamos na nossa vida. Porque se não precisássemos da verdade, a gente estaria no mundo. E algumas coisas a gente pode tirar daqui. Primeiro, é que a verdade, irmãos, ela deve ser conhecida de todos nós. Olha o que João diz no versículo 1. Ele diz assim, o ancião a senhora eleita, que nós já sabemos que é a igreja. Ele diz, e a seus filhos, os quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Você observa que João está falando aqui, a senhora eleita. Ele está dizendo que ele ama a senhora eleita, sabe por quê? Porque ele na verdade, e ele diz não somente eu, mas também todos. Primeira coisa que ele chama a atenção, é que a verdade deve ser conhecida de todos nós. Irmãos, aqui não tem, pelo menos eu não sei, mas você imagina que tem lugares que pessoas andam na contramão da igreja, na contramão da palavra, não é na contramão do mundo. Anda fazendo coisa errada e luta e persevera para continuar fazendo coisa errada. Anda ali mesmo, né, na bagunça. Agora, aí diz assim, não, eu estou aqui, mas eu sei que lá na igreja a irmã Deusina está orando por mim. Eu sei, eu estou aqui na bagunça, mas eu sei que o Guimar está lá intercedendo pela minha vida. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a verdade deve ser conhecida de todos nós. Preste atenção, que pelo que João está dizendo aqui, nós não temos só que conhecer a verdade, nós temos que amar a verdade. Nós, como crentes em Jesus, temos que amar a verdade. E a pergunta é agora, nós estamos amando a verdade? Nós estamos amando, por exemplo, quem ama protege, quem ama guarda, quem ama cuida, quem ama zela, né, irmão? E tantas outras coisas. Nós estamos assim com a verdade? Você observa que é pelo conhecimento, cada vez mais que nós vamos lendo a palavra de Deus, mais nós vamos amando a palavra de Deus. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Faz assim, sinal com a mão. Olha lá, coisa bonita, ó. Quando você lê a Bíblia toda, é praticamente impossível uma pessoa que leu a Bíblia toda não querer ler de novo. Não querer ler outra vez. Né, irmãos? Porque o conhecimento da verdade nos leva a amar mais a verdade. Quem já leu a Bíblia sabe disso. Quem está lendo a Bíblia sabe disso. E tem mais, ó. Tem mais. Né, irmãos? É muito mais do que conhecer de forma intelectual. É desejar tornar a verdade conhecida de todos. Quem ama a verdade deve, e quem não ama também, precisa saber que pela carta de João, a verdade precisa ser conhecida de todos nós. Segundo, não só conhecida, mas também a palavra precisa estar arraigada em nosso coração. Olha aí o versículo 2 que diz assim: por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Primeira verdade, por amor, primeira parte do versículo 2, por amor da verdade que está em nós. Arraigado é a mesma coisa que enraizado. A verdade precisa estar enraizada em nosso coração. Você observa que, se nós formos pensar nos falsos mestres,
os quais João está combatendo nessa carta, nós vamos entender, Marilô, que os falsos mestres estavam no meio da igreja. Mas um dia eles deixaram a igreja. Um dia eles foram para fora da igreja. Vocês observam, não é? Eles se levantaram de dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a verdade não estava arraigada. Ela não estava enraizada no coração dos falsos mestres. Você observa, sabiam muito de cabeça, mas não tinha aquela raiz. Não é, irmãos? Você observa onde a palavra aonde entra a nossa parte. Nós temos que amar a palavra de uma maneira que ela deve criar raiz na gente. Você vê que de tempos em tempos a gente tem que renovar algumas verdades na igreja. De tempos em tempos a gente tem que renovar. Você acredita que eu encontrei um irmão fumando outro dia? Fui num lugar, tinha um irmão, não era daqui, da nossa igreja, mas era da nossa igreja no sentido geral, da Assembleia de Deus de Joinville. Eu cheguei e o irmão estava fumando, estava com cigarro na mão. Aí eu disse assim: ô irmão, pai do Senhor, pastor, eu estou cigarro na boca, dei um trago. Aí eu disse assim: tá nessa agora, homem? Até brinquei, né? Eu disse assim: antigamente chamava de chupeta do cão. Voltou a chupar a chupeta do cão. Aí ele disse assim: qual é o problema, pastor? Tem algum problema? Eu disse: peraí, quando você aceitou Jesus, isso aí era pecado ou não era? Aí ele disse: era. E agora deixou de ser, criatura? Ele ficou olhando para mim sem dar resposta. Aí pegou, fez assim no cigarro, pum, jogou lá fora. É pecado, rapaz. Tem que enraizar no coração. É pecado. Fumar é pecado. Mentir é pecado. Roubar é pecado. Não é, irmão? Murmurar é pecado. Tem pessoas que são assim, especialistas na murmuração. Não é? E aquelas pessoas que não estão libertas. Olha, irmão, eu estou de frente para a igreja. E aí cada um tem uma personalidade. Cadê a irmã Joelma? A irmã Joelma é feliz. Vez por outra ela está rindo ali com Janaína. Né? Vez por outra as duas estão rindo. Mas tem irmãs aqui, ó, que é difícil abrir um sorriso. Cadê a irmã Ivani? Para eu arrancar um sorriso dela, eu digo que Jennifer é a cara dela, até os olhos. Né? E ela ri de lá, fica toda boba com a neta. Já hoje eu disse, tem que beijar a cabeça dela enquanto ela é pequenininha. Nesse dia ela cresce, né? Com a moçona, não vai mais querer que eu beije a cabeça dela. Daí ela ri, tem um semblante mais fechado. Tu imagina se eu ficasse aqui, sentado, olhando para os irmãos, dissesse assim: meu Deus, como o irmão Everaldo está sério hoje. Não gosta mais de mim não. Falaram mal de mim para ele. Vai lá, marido, pergunta ao irmão Everaldo o que é que ele tem contra mim. Já pensou se eu ficasse fazendo isso? Está lá Dilson, cantou tão bonito aqui domingo, hoje está lá. Ó. Se der uma pedra, ele joga na minha cabeça e lasca. Não é? Mas já pensou, irmão? Paciência. Não tem pessoas que olham para a gente? A mente de um pastor é uma coisa terrível. Eu estou aqui com os irmãos, mas na minha cabeça, desde de tarde, está a cura da irmã Regiane martelando na minha cabeça. Final do dia deu vontade de eu ligar para a irmã Rosinha. Ontem eu liguei, foi o aniversário dela. Hoje deu vontade de eu ligar de novo. Aí liguei para ela. Aquela alegria, meu filho ligou para mim, ore por mim. Né? O tumor baixou um pouquinho, diminuiu um pouquinho. Glória a Deus, são as orações, mas ainda precisa. Aí isso fica martelando na minha cabeça. E tantas outras coisas que eu nem posso citar. Aí eu fico sentado aqui e a cabeça do pastor velho está virada no mil. Aí alguém olha de lá e diz assim: o pastor hoje está com a cara feia, não gosta mais de mim. Amanhã vão meter o pau. Né? Meu Deus, ninguém aguenta mais. Não, irmão, paciência. Né? Paciência. A verdade precisa estar enraizada no nosso coração. Nós não podemos abrir mão da verdade. Não podemos. Em relação ao pastor, não sou eu, é a figura. Porque hoje sou eu, amanhã não é mais eu. Mas ele precisa ser cuidado. E cá para nós, ó, tem pessoas que estão pecando nisso. Precisa cuidar do pastor da igreja? Precisa. Ora por ele, é o pastor da sua igreja. É o anjo de Deus que Deus colocou para cuidar da igreja, para orar pela igreja. Que tem lugares que a gente passa que virou moda dizer assim: irmão, aqui nós não devemos nada ao pastor.
Quando é o dia do aniversário do pastor, então, aí começa aquela patifaria, não é? Ele está presente, vai homenagear o homem, exaltar o homem. Ô, meu irmão, não faça isso. Tem aquelas que dizem assim, não estou falando de mim, eu estou falando da figura. Nunca faça isso, porque hoje sou eu, amanhã não sou eu mais, é outro. Sei, mas tem pessoas que eu botei no meu coração não me apegar mais com o pastor. Foi o demônio que botou isso no seu coração. Foi o Satanás. Pode anotar, foi o Satanás. Expulse da sua vida. Tem que se apegar com o pastor, é o anjo de Deus. Eu estou aí, irmãos, com alguns planos na minha vida. Mas eu sentei com o meu pastor essa semana. Fui lá onde ele estava, de madrugada, porque ele não tinha tempo para me atender durante o dia. Sentei, contei para ele, o que é que o senhor acha? Ele disse, eu acho isso, isso e isso. Porque são verdades que precisam estar arraigadas em nosso coração. Aqui tem filho de pastores. Diga uma coisa, Tony, você nunca viu seu pai chorar por causa da ingratidão das pessoas? Viu ou não viu? Viu, assistiu. Está lá a irmã Joelma, filha de pastor. Ouviu. Viu algumas vezes, né, irmãos? Cuidado com isso. Meu Deus. Deus tenha misericórdia. Olhe lá, né, irmãos? As verdades, todas as verdades. Os falsos mestres saíram porque eles sabiam das verdades, mas as verdades não estavam enraizadas no coração deles. Eu falei do pastor por acaso, deu vontade de falar. Pronto, falei. Mas vocês sabem quais são as verdades. Preste atenção numa coisa, você observa, eles não permaneciam na verdade, eles não lutavam, eles apostataram da fé que professavam. Vocês acreditam que tem obreiros da igreja que hoje em dia andam falando mal das línguas estranhas? Você sabia disso? Tem, irmãos, tem. Sabe por quê? Porque conheciam a verdade, conhecem, mas a verdade não está no coração. Eu sou pentecostal, irmão, eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu sou batizado no Espírito Santo, eu creio na qualidade do batismo com a evidência do falar em outras línguas, eu creio, mas tem que ser conforme a Bíblia, irmãos. Eu digo aos irmãos, às vezes quando eu vou orar pelo batismo no Espírito Santo, eu vou pregar nos congressos aí eu vou orar pelo batismo, aí eu digo assim, agora ninguém venha mentir, ninguém venha para cá para dizer depois que está falando, imitar a língua estranha. Venha com o coração rasgado, pedindo a Deus para Ele lhe batizar. Batismo genuíno, com a evidência de falar em outra língua. Você vai ver que foi melhor assim. E Deus batiza. Quando a gente rasga o coração, Ele batiza. E isso não pode sair de nós. Não pode, irmão, sair do nosso coração. Irmão, está lá crente, na alegria ou na dor, tá certo? Está lá chorando nos pés de Jesus. De repente decidiu fazer uma coisa errada. Aí está sofrendo as consequências do pecado. Aí vai lá para o banco da igreja e diz, Deus, por que o Senhor não está olhando para mim? Por que o Senhor me permitiu pecar? Deus não mandou você pecar. Você pecou. Você está sofrendo as consequências do pecado. Deus não é o culpado, Deus é a solução. Pegue a verdade e enraize a verdade no seu coração, para que ela não saia mais do seu coração. Eu quero ver você pecar mais. Não peca, irmãos. Tem outro detalhe, ó. A verdade, ela deve permanecer em nós, porque está lá, por amor da verdade que está em nós. Aí diz, e para sempre estará conosco. Até quando eu devo zelar pela verdade? Até enquanto eu estiver congregando aqui? Não, irmão, todo o tempo. Para sempre você tem que levar a verdade no seu coração. Eu às vezes vejo alguém sair das congregações, os pastores às vezes me mostram. Aí sai do grupo do WhatsApp da igreja, se vai grupo de oração, sai. Se vai grupo de leitura, sai. E vocês não vão fazer a leitura? Não, graças a Deus estou livre da leitura. Estou livre de ter que orar. Porque naquela igreja o pastor obrigava a gente a orar. Agora eu não preciso mais orar, já saí de lá. Ainda dá glória a Deus, glória a Deus. Né, irmão? A verdade, ela precisa permanecer em nós, permanecer em nosso coração. Guarde o que você aprendeu para sempre. Guarde o que você ouviu para sempre. E não tenha projeto de tirar aquilo do seu coração.
Eu fiquei triste um dia desse aí, que minha pressão alterou. Nunca tinha sentido isso, mas eu senti uma grande tristeza. Você imagina, você cuidar da pessoa, desde os primeiros passos, né? Levar o obreiro, consagrar tudo, para depois o sujeito sair da igreja e no outro dia dizer assim: graças a Deus estou livre do terno e da gravata. Graças a Deus não tenho mais que sentar em cadeira de ministério. E aquilo deu uma tristeza que a minha pressão alterou. Fui para o hospital pela primeira vez na minha vida, tomar injeção, remédio na veia para botar a pressão no lugar. Mas não foi por causa da pessoa tanto, foi por causa do desprezo pelas coisas de Deus. Você imagina, irmãos, eu vou falar de coração para vocês, para chegar até ser pastor de igreja, eu sofri tanto na minha vida, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia das humilhações que eu tive que suportar e da quantidade de orações, de horas de oração que eu tenho que ter todos os dias. Quer ver o que é o ministério? No ministério tem pessoas que dizem: eu não vou ser médico porque eu não gosto de estudar biologia. Eu não vou ser engenheiro porque eu não gosto de contar. Eu não vou ser advogado porque eu não gosto de ler. Eu vou ser pastor. Aí eu vou lhe dar uma boa notícia: para ser pastor você tem que ler muito. Para ser pastor você tem que entender muito de número. E não é para fazer conta de dinheiro não é? Você imagina tudo na Bíblia é número. Você for dar uma aula de impossível você pregar a palavra de Deus sem envolver números. Não é? Se você quiser ser pastor, você tem que ser médico, advogado, juiz. Não é verdade? Tem que ser um monte de coisa. Psicólogo, psiquiatra, professor. Não é, irmãos? Bem-vindo à vida ministerial. Não é? Tem que ser tudo. Eu fiquei triste porque depois de sofrer isso tudo, eu vejo alguém desprezar as coisas de Deus assim. Por isso que eu estou dizendo, irmão, não despreze. Não despreze. Guarde no seu coração, enraize no seu coração que você está aprendendo. As coisas que Deus acrescenta na sua vida, nunca abra mão. Irmãos, olha, irmão Samuel, eu vou falar uma coisa para o senhor, que é meu amigo. Assim, de eu confessar as coisas, do senhor chorar comigo. Eu não vivo na casa do irmão Samuel, mas tenho uma confiança por ele sabe disso. E o senhor imagina que eu, quando lembro dos pastores com a mão sobre a minha cabeça, me ordenando ao santo ministério pastoral, todos os dias eu choro por isso. Todos os dias eu choro, lembrando, Samuel, lá do meu avô na minha infância, dizendo para minha mãe: olha, cuide muito bem desse menino, que um dia ele vai ser um pastor. Minha mãe: Deus me livre, meu filho pastor, você vai ser um padre. Não é, irmãos? E eu lembrando, aí vem a sua mente todo filme, tomate nas costas, às vezes que expulsaram da igreja dizendo que era pobre, mas às vezes que Deus usou também para dizer que exaltar, que tinha um plano na vida. Isso não vem à sua mente não? Não vem à sua mente não essas coisas? Não vem não? Você não lembra das bases da sua fé? Quando você cantava no conjunto, diga aí, vou pegar uma pessoa mais antiga que eu, minha sogra. Diga aí, as pessoas que deixa eu falar muito de vocês, né? Eu vou falar dela hoje. Diga aí, na época de mocinha na igreja, com os totozinhos que os crentes usavam antigamente, ou como era bom sentar no conjunto da igreja e cantar, não é? Igreja pequena, onde Deus falava, não é? Como é bom lembrar daquilo ali, não é? Lembro com muita saudade, né? E começa a falar lá da igrejinha e tal. Não é uma coisa bonita de lembrar, né, irmão Fernando? A senhora cresceu na igreja. Nunca esqueça o que a senhora aprendeu dos seus pastores. Nunca esqueça. Aí enraize no seu coração. Agora eu vou falar mais uma coisa para passar isso aqui. A verdade precisa ser vista por nós. Olha o versículo de número 3. Diz assim: a misericórdia. Acho que eu vou passar o versículo 3 hoje. Misericórdia. Tem alguém mexendo no relógio da igreja. Diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e na caridade. Você observa, tudo, a verdade deve ser vista por nós. E você vai observar aqui que João não está fazendo uma oração. João não está
não está escrevendo uma poesia, entoando um canto. Ele está afirmando. Ele está escrevendo a carta e ele geralmente saúda com a graça e a paz. Você observa que ele acrescenta a misericórdia. Aí ele diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus. Tem uma diferença entre graça e misericórdia. Vocês já pensaram nessa diferença entre graça e misericórdia? Eu vou dizer para vocês de uma forma bem simples, para vocês nunca mais esquecerem. Graça é uma coisa que a gente não merecia e Deus nos deu. Não é? A graça é algo que a gente não merecia e Deus nos deu. Por exemplo, nós não merecíamos o sacrifício de Cristo, mas pela graça de Deus, Ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós. Isso é graça. Misericórdia é Deus não dar algo que a gente merece. Sabia? É misericórdia. Deus não dá algo que a gente merece. Quando a gente peca, o que é que a gente merece? Castigo. Mas se Deus fosse nos castigar por tudo que a gente faz de errado, diga aí, é misericórdia mesmo, irmão. Só a graça de Deus. Não é verdade? Você observa que Deus nos poupa de muita coisa. Isso é misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, a misericórdia do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Porque elas não têm fim, novas são a cada manhã. Não é? A Bíblia fala da misericórdia. Aí você observa, a verdade deve ser vista por nós. Lembre-se da graça de Deus na sua vida. A graça de Deus, Deus mandou Jesus para morrer por você e por mim, para morrer por nós. A misericórdia que Deus derrama sobre a nossa vida todos os dias. Se não fosse a misericórdia, já teríamos sido consumidos. Mas a Bíblia diz, não é? Tem aqueles irmãos que dizem só misericórdia. Só misericórdia não, irmão. Graças a Deus pela misericórdia. Só a misericórdia é como se fosse uma coisa pequena. A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Graças a Deus pelas suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala do fruto do Espírito. Ele diz assim: a graça, a misericórdia e a paz. Você observa, o que é a paz? A paz é uma virtude, né, do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. O que é que Deus acrescenta na nossa vida de tão importante que o mundo não pode dar? A paz. Isso é para ser visto. Sabe o que é para ser visto por nós? Eu estou falando da igreja. Porque às vezes a gente esquece de olhar isso. Por exemplo, eu estou cansado. Não cansado no sentido de estar cansado, mas cansado no sentido de já ter escutado muito. Alguém chegar e dizer assim: não aguento mais essa vida. Eu não aguento, nada acontece. Como que nada acontece com você? Você dormiu ontem? Você tinha uma cama para dormir? Você acordou? Você tinha um cafezinho lá para tomar? Não é? Com ou sem açúcar, sei lá. Não é? Outro dia eu ganhei um galo, índio gigante. Mataram meu galo, assassinaram meu galo. Mataram o galo. Comi o galo a semana inteira. Ô peixe para ter carne. Foi. Caldeirão de carne, foi? Comeu umas 10 pessoas, ainda comi segunda, terça, quarta, quinta e sexta com o Mário Newton. O galo é danado mesmo, um galo índio, desse tamanho, quase o tamanho de Mandeuzinga. Mas ela conseguiu assassinar meu galo. Mataram meu galo. Ô irmão, quanta gente não tem galo para comer, mas eu tinha todo dia. Não é, irmão? Mas não é verdade? Você não tem nada na sua vida. Ora, não tem. Você tem a graça, você tem a misericórdia e você tem a paz da parte de Deus na sua vida. Da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não é, irmãos? E seja convosco na verdade e caridade. Ou seja, nós precisamos olhar para isso. Você concorda que às vezes a gente não olha? Às vezes a gente não olha, às vezes a gente abre a boca para falar coisas sobre Deus e sobre Jesus que a gente não deveria falar. Se a gente olhasse para a graça, para a misericórdia e para a paz. 3 palavras que nós não podemos esquecer na nossa vida. Irmão, você sabia que às vezes a gente perde muito tempo, porque os crentes não olham para a verdade? O tempo que a gente deveria dedicar para cuidar de novos convertidos, formar mais discípulos, ganhar mais alma, mas a gente precisa estar sempre perto de alguém, lembrando: rapaz, você tem Deus na sua vida.
Era o que João estava dizendo aqui para o povo. Ande na verdade, viva a verdade, enraize, encrave a verdade no seu coração. Não é você tem, a verdade precisa ser percebida por você. Você tem na sua pastor, está difícil. O diagnóstico foi de doença. Irmão, mas eu vou dizer uma coisa a você. Pode ser a doença que for, mas não vai desfazer a graça, a misericórdia e a paz do Senhor que excede todo entendimento. Não vai desfazer. Pode ser a tribulação que for, mas não vai desfazer a graça, a misericórdia e a paz. Não vai desfazer. Guarde isso no seu coração, porque está na Bíblia. Agora eu só vou falar mais uma coisa para eu terminar. Mais um minuto. Diz assim, ó, eu vou falar para vocês, a partir do versículo 4. Que é o versículo 4, você observa, fala que nós devemos andar na verdade. Você vai ver aqui, do versículo 4 ao 6. Eu vou falar isso aqui só a título de introdução. Depois, próxima semana eu continuo. Diz assim: muito me alegro por achar alguns de teus filhos, né? Alguns de teus filhos, me perdoe, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Você observa que João está falando aqui da verdade pura. Observe o que ele está dizendo. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos, ou seja, está falando da gente, dos filhos da igreja, tá certo? Andam, aí ele diz na verdade. Mas que verdade é essa? Aí ele diz, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Andam na verdade sem precisar mudar a verdade. Anda na verdade conforme recebeu do Pai. Irmãos amados e santos, está escrito na Bíblia Sagrada, e eu quero vos lembrar essa noite. Ainda que um anjo de luz apareça, anunciando outra palavra que não seja essa que nós temos em nossa mão, ele seja o quê? Anátema, rejeitado por todos nós. Não precisamos de outra verdade. Está aqui, é a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. Muitos nunca tinham lido segunda João. Está lendo, está ouvindo falar hoje pela primeira vez. Aí ele diz assim: e agora, senhora, ou seja, falando para a igreja, rogo-te não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Você observa que ele está citando aqui, ó, ele fala dos mandamentos e fala do amor. E o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Agora, novamente, eu quero vos dizer uma coisa, que eu não estou falando do amor, aquele amor, não é? Beijo de novela, tá certo? Aquele amor que toma suco de mangaba para dar aquele beijo e sair aquele elástico assim, não é? Por metro, não estou falando isso. Ele está dizendo, se você olhar o versículo 6, ele diz assim, e o amor é este, ou seja, a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Você observa, quando ele diz que nós amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos, sabe o que é que João está falando para a gente? Quando eu ando segundo os mandamentos, eu estou beneficiando, eu estou trazendo a presença de Deus não só para mim, mas também para todo mundo que está em minha volta. Você observa, quando eu ando nos mandamentos, é quando eu vejo alguém caído, e eu chego lá e vou ajudar aquela pessoa. Agora, como é que eu vou ajudar? Vamos supor que essa planta aqui é uma pessoa que está caída. Estava na igreja conosco e enveredou para o caminho dos entorpecentes. Aí agora eu vou ter amor por ela. Como é o amor? Oh, meu filho, vamos servir a Jesus. Vem assim mesmo, com todos os entorpecentes. Deus vai lhe receber no céu. Pode vir, fique aqui. Não é? Não precisa deixar os entorpecentes. Não liga porque o pastor Dimas fala. O pastor Dimas já é velho, já passou o tempo dele. Não é? Pode ficar do jeito que você está. Esse não é o amor de Deus. Não é o amor de Deus. Parece uma coisa dura, mas olha o que João está falando para a igreja. Sabe qual é o amor de Deus? Aí ele está dizendo assim, e a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Querido, vamos voltar para a igreja. Eu sou seu amigo, e eu te amo, rapaz, em Cristo Jesus. Não é isso que João está dizendo à igreja? Ele está dizendo assim, ao ancião da igreja eleita e os seus filhos,
os quais eu amo na verdade. É como se ele estivesse dizendo à igreja: eu amo vocês em Cristo Jesus. Aí eu vou chegar para a pessoa que está caída aqui, ô meu filho, vamos lá, vou pegar nos braços dele para ajudar ele a se erguer. Sabe como é que eu vou erguer ele? Amando ele como Deus me amou. Sabe como foi que Deus me amou? Sabe como foi que Deus amou a gente? Deus amou a gente assim, Deus não amou você dizendo: fique no lamaçal do pecado, que você vai para o céu dessa maneira. Ele disse: não, aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário na sua vida. Porque se você aceitar, Ele vai lhe dar vestes novas, Ele vai calçar sandálias nos seus pés, Ele vai colocar um anel no seu dedo, e quando a trombeta soar, você vai vir se encontrar comigo na glória. Sabe como é que eu ajudo as pessoas? Com amor. Querido, você hoje está caído. Sabe como é que você vai sair daí? Sente Jesus na sua vida, homem. Volte a viver em conformidade com a palavra. Eu vou lhe ajudar. Você não tem força, não, mas quero lhe apresentar um Jesus que acrescenta inclusive força para você deixar essa velha vida. A vida dos entorpecentes não é a vida que Deus quer para você. Quem ama, ama segundo os mandamentos. Quem ama, ama segundo a verdade. Às vezes a gente chama a atenção de alguém porque a gente sabe que precisa, e tem aquele jeitinho de falar com as pessoas. Aí vai alguém e diz: não, ligue não. Vem cá, vem, vou lhe abraçar. Não sabe o mal que está fazendo. O nosso papel é conduzir. Você observa que João estava pregando heresia, contra heresia, e não era heresia que vinha de fora, era heresia de pessoas que saíram do meio da igreja e se desviaram da verdade e começaram a ensinar a verdade, a mentira como se fosse a verdade. Sabe como é que esses itinerantes andavam na igreja? Eles eram chamados de missionários de Cristo. Mas eles chegavam na igreja não para aproximar as pessoas de Deus, antes para afastar. Tinha deles, irmãos, eu vou falar para vocês, dar um dado histórico, que tinha deles, que eles eram tão exaltados, que eles chegavam a dizer: não preciso mais nem de Cristo. Eu contei para vocês de um abençoado que eu chamei para pregar num evento de casais, encontro de casais. Como eu trabalhei para ser um evento bonito, Tony. Eu comprei uns tambor, um negócio, para fazer uma bandinha e tal, para animar os casais. Era uma coisa tão terrível assim, que depois eu disse a Eduardo que ia fazer com ele, ia passar a ideia, mas ainda não tive tempo de fazer isso. Aí chamei um abençoado que era famoso por pregar para casais, e vim, animei. Tinha casal ali que estava por um fio para se divorciarem. Quando o abençoado pegou o microfone, a primeira coisa que ele disse: irmãos, eu quero dizer a vocês que eu não sou obrigado a concordar com tudo que Jesus falou na palavra. Meu Deus do céu, não sou obrigado a concordar com tudo que Jesus falou na palavra. Não sou, não estou aqui para concordar não. Algumas coisas eu discordo. E começou a falar do que discordava. E acredite, pegou Efésios 6, pegou 1 Coríntios 12, pegou todas as palavras que a gente usa para aconselhar os casais e começou a dizer que não concordava com nada. Daí eu olhei para o menino da bandinha: vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. E começamos a cantar. A alegria, isso também da palavra, está no coração. Começaram a tocar os tambores de novo. De quem já conhece, tinha um acordeon também, quem merecia lá. De quem já conhece a Jesus. E atrapalhamos a palavra. Aí depois eu peguei o microfone e comecei a dizer: irmão, Jesus é a verdade. Você que veio aqui com casamento destruído, Jesus vai reatar o seu casamento hoje. Não é a vontade de Deus que você se divorcie. Não é a vontade de Deus que você abandone seus filhos, seu lar. Que um dia você testificou que foi Deus que edificou. E comecei a desfazer tudo como me diz. Tudo que está escrito nessa palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Ninguém pode mudar o que está escrito na verdade. O que está escrito na palavra de Deus. Está aqui. Não é, irmão? Mudou o clima de novo do encontro. No final os casais eram todos se reconciliando. Quando eu disse assim: olhe para sua esposa, diga uma palavra de amor para ela. Eu mandei dar uma palavra de amor. Já iam se beijando, aquela ceboseira, né? Toda aquela coisa assim, né? Já mudou o clima completamente.
Irmãos, a palavra muda, irmãos. A palavra muda, a verdade. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tinha um irmão lá no curso de teologia, o irmão Francisco lembra dele, irmão Hudson. Era um irmão maior que eu, mais alto que eu. Maior não, mais alto. Desses homenzão forte assim, sabe? E um dia, o Hudson andava num Ford Ka. Lembra o Ford Ka assim preto? Daqueles carros feios. Lembra que tinha, ó, os irmãos botavam um negócio atrás. Não era assim, né? Feio, mas tá pago, né? Botavam atrás do para-brisa do carro. Aí o Hudson andava num carrinho daquele, Samuel. Aí um dia o irmão chegou, o Hudson era meio grosseiro. Daí o irmão chegou e disse assim: irmão Hudson, como pode um irmão tão grande num carrinho tão pequeno? Eu já botei a mão assim na testa, digo, eu quero só ouvir a resposta, mas vou fazer de conta que não estou nem ouvindo. Então eu mandei o irmão sem inconveniente. Aí para minha surpresa ele disse assim: irmão, sabe por que me cabe dentro do carro tão pequeno? Ele disse: por quê? Porque Jesus é tão grande e cabe dentro do meu coração. Não é? Eu estou dizendo isso que eu vou terminar dizendo assim, ó. Ainda cabe a verdade no nosso coração, irmãos. Cabe ou não cabe? Ainda cabe a verdade no nosso coração. E cabe.